Olá, pessoal, professora Daniela Agostinho por aqui e hoje eu vim comentar sobre o post da semana passada, onde eu falei sobre monitorização de frequência cardíaca. O porquê, né? Por que é tão importante a gente verificar a frequência cardíaca do nosso paciente antes dele começar a fazer o exercício físico e durante a sessão do exercício também é muito importante, tá? E aí, por que a gente tem que fazer essa aferição? Por que é importante a gente medir a frequência cardíaca do nosso aluno antes da sessão de exercício, né? Nos programas de reabilitação, nos programas onde eu trabalho, e isso eu sempre aconselho todos os meus alunos, quando passam, alunos, né, de especialização, os profissionais de educação física, quando passam com a gente, que é de suma importância verificar a frequência cardíaca. Hoje a gente tem um dificultador, né, que em momentos é muito bom, mas em certos momentos a gente tem que ficar muito esperto e vai depender muito do feeling, da experiência de cada profissional, né, nessa questão da monitorização da frequência. Por quê? Nem sempre um frequencímetro, um reloginho ou os smartwatches aí que nós temos hoje, nem sempre eles conseguem detectar anormalidades no batimento cardíaco, então na frequência cardíaca ou no ritmo cardíaco do seu paciente, tá? E isso eu vou, para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo. O dia que eu fiz o post, no dia anterior, né, que foi o que me motivou até a fazer, a falar para vocês, no dia anterior, o que aconteceu? Eu tenho um paciente que já treina comigo no hospital, quer dizer, ele já está em fase, assim, ele está no hospital treinando, mas ele já seria uma fase ambulatorial. Ele poderia estar fazendo fora, na casa dele com o personal, mas ele gosta de fazer no hospital. Assim, é um paciente que está comigo há mais de um ano, dois, três já. Ele tem um reloginho, ele sempre monitora a frequência cardíaca. E aí ele chegou, sentou, eles sempre chegam, sentam, ficam 5 minutinhos ali aguardando. Eu vou verificar a pressão antes de liberar para começar o treinamento físico. A hora que eu coloquei o estetoscópio, e aí isso também é um diferencial, né? A gente não faz aferição de pressão com o método digital, a gente faz através de aneroide e com o estetoscópio. Então, eu coloquei lá na artéria dele e fiz a medida tradicional de pressão. Na hora que eu estava fazendo a medida, eu percebi que o batimento dele, na hora que eu soltei ali a pressão, teve uma irregularidade. Eu não escutei os barulhinhos no tum, 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 tum. Teve uma falha. Aí me chamou a atenção, falei, opa, tem alguma coisa acontecendo. Falei, eu vou verificar seu pulso, né? Ah, mas eu tô com meu reloginho. Falei, não tem problema, deixa eu verificar. A hora que eu peguei e fui sentir, né, que eu fui palpar o pulso desse paciente, eu percebi que ele estava com algumas falhas no batimento. E essas falhas, né, com a minha experiência, eu percebi que ele estava tendo uma arritmia, e é uma arritmia que a gente até brinca, a gente fala com uma arritmia vozinha, que são umas extrasístoles, né? Então eu percebi que estava falhando o batimento, e aí nesse momento que eu falei, olha, você está com o batimento um pouquinho falho, está falhando alguns batimentos, eu vou colocar a monitorização do eletrocardiograma para a gente ver como que está hoje. E aí, realmente, a gente colocou, ele foi para a esteira, começou a fazer o exercício, porque não era um motivo de interrupção, até porque o médico já estava ali do lado, né, já estava comigo, e a gente falou, não, vamos colocar, vamos monitorizar para ver o que está acontecendo. E, de fato, ele estava fazendo algumas extrasístoles. Ah, Dani, mas isso pode ser normal, é comum, todo paciente cardiopata geralmente tem, né? Mas o que aconteceu? Ele não estava tendo uma ou duas, né? Uma por minuto. Não, ele estava tendo um volume maior, né? De extracístoles, coisa que ele não tinha antes. Então, isso é o ponto principal, né? Porque ele estava apresentando uma irregularidade nos batimentos que ele não tinha antes, que ele não apresentava antes. E aí, para resumir a história, ele fez a atividade normal, isso não impedia ele, mas os nossos médicos da reabilitação entraram em contato com o médico dele e ele começou a fazer uma bateria de exames para ver o porquê que isso está acontecendo, que é uma coisa que não estava acontecendo antes. Então, foi introduzida uma nova medicação de controle e a gente continua fazendo exercício. Então, para você que é profissional de educação física e quer trabalhar com esse público, é muito importante, né, verificar.
Ah, tudo bem, preciso ver todo dia? Talvez não precise ver todo dia, mas fica esperto em qualquer outro som que apareça. Ou realmente vai lá, palpa o pulso do teu paciente, veja como que tá. Você nem precisa contar, é só para ver se ele tá rítmico, né? Se tá dentro do ritmo. Se é um paciente que tem um ritmo sinusal, que tem os batimentos certinhos, ele tem que apresentar um ritmo certinho na hora que você palpar. Então, super importante fazer essa verificação antes do esforço e durante a sessão de treinamento para saber se ele está dentro dos valores, né, da zona alvo de treino. Também é muito importante, mas isso merece um outro vídeo. A gente vai conversar num outro vídeo falando sobre acompanhamento da frequência cardíaca para atingir aí a zona de treinamento desse paciente cardiopata. Um beijo, se você gostou, curte aqui e manda para alguém que é curioso e que gosta de saber um pouquinho mais sobre reabilitação cardíaca.